Nós estamos no segundo domingo do mês de agosto, mês vocacional, dedicado pela igreja às orações, às reflexões, pelas vocações, e elas são diversas. No domingo passado celebramos a vocação dos consagrados pela ordenação, diáconos, presbíteros, os bispos, que são ordenados mais de uma vez, e se rezou muito pelos padres naquele domingo passado. Hoje, uma vocação que muita gente nem imagina que seja vocação, que seja um chamado, uma escolha de Deus. Porque quando a gente fala de vocação, se pensa logo em algo estritamente religioso. O padre, a freira, no máximo um leigo muito devoto é vocacionado. Mas a vocação de hoje é a paternidade. É celebrado o dia de hoje mais do ponto de vista social. Dia dos pais, presente para o pai, um almoço para o pai, fotos, homenagens outras. Mas nós acreditamos piamente que ser um bom pai, responsável pelas vidas que ajudou a gerar, é um chamado de Deus, que vocação é chamado. Então, celebramos a vocação à paternidade. Infelizmente, muitos se tornaram pais por acidente, não estavam preparados, psicológica, física, financeira e espiritualmente para ser pais. Por esses nós também rezamos, para que se tornem bons pais e bons exemplos para os filhos que colocaram no mundo. A liturgia de hoje nos apresenta na primeira leitura, primeiro livro dos Reis, Elias, uma das referências do profetismo do Antigo Testamento. Está numa gruta, está esperando a passagem de Deus. Isso faz lembrar aquela música do Padre Zezinho: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Essa música é um incentivo, mas alguns interpretaram como um incentivo ao comodismo. Está aqui postado para ver Jesus passar. Muitos diziam: não, quando Jesus passar, eu quero ir com ele, não quero estar no meu lugar. Mas a gente tem que estar no lugar certo para encontrar Jesus, para vê-lo passar e para depois segui-lo. Elias estava na gruta. A gruta, símbolo de proteção contra o vento, a tempestade, contra as feras. Pode simbolizar uma zona de conforto. Elias estava ali, mas também a gruta é lugar de meditação. Os monges eremitas procuravam sempre os lugares desertos, as brechas das cavernas, para silenciarem e encontrarem Deus. Elias estava na gruta. Deus vai passar. Ele precisa estar muito antenado, concentrado, sintonizado, para identificar a presença de Deus que passa. A gruta serve para isso: meditação, silêncio. Mas ele não pode ficar sempre na gruta, tem que sair para perceber a presença de Deus. E na leitura de hoje são apresentados vários fenômenos naturais: o terremoto, o fogo, o vento. E Elias não identifica a presença de Deus nesses fenômenos. Somente quando passa uma brisa bem suave, ele percebe: Deus está passando. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto,
Saiu e pôs-se à entrada da gruta. Sair da gruta. A gruta é propícia para o recolhimento, para o silêncio. Mas é preciso sair da gruta, da zona de conforto, das quatro paredes, do nosso quadrado que nós delimitamos para nos proteger. É preciso sair para encontrar Deus, para sentir a presença de Deus. Isso às vezes nos incomoda. Muitas vezes nós queremos que Deus venha a nós. Como o filho que se senta e quer que o pai, que a mãe os sirva. Traz isso, traz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. E às vezes, muitas vezes isso nas famílias acontece. Um papel invertido. Os filhos deveriam, em sinal de gratidão, de respeito, de reconhecimento do trabalho dos pais, deveriam sair para ajudar os pais, para servir aos pais. Muitas vezes exigem que os pais os sirvam. Não fizeram aquela transposição de lugar, de espaço. Um tempo os pais serviram porque os filhos eram dependentes. Agora os filhos devem servir aos pais em sinal de gratidão, de reconhecimento. Tem filhos que querem ficar sempre sendo servidos e os pais sempre servidores. O fiel, o devoto, aquele que quer identificar Deus, sentir a presença de Deus, tem que se deslocar, tem que se movimentar. Seria uma ousadia muito grande exigir que Deus venha. Mas na verdade as nossas orações muitas vezes estão nesse tom aí, né? Vem Senhor, vem a mim, vem, 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 vem. Nós precisamos lembrar que somos nós que precisamos de Deus e precisamos ir ao encontro dele, buscá-lo. Elias saiu da zona de conforto, saiu da proteção, expôs-se ao perigo do terremoto, que já tinha passado, mas poderia voltar, do fogo, expôs-se para encontrar, para sentir a presença de Deus. E sentiu, e identificou passagem de Deus na brisa que passava. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo começa dizendo: irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Outro exemplo, o de Paulo. Ser segregado, massacrado, isolado, incompreendido, excluído. Sair de si, abandonar as próprias seguranças. Era um amor louco desse homem, por Jesus Cristo e por causa do amor a Jesus aos irmãos. Eu mesmo ser segregado por Cristo em favor dos meus irmãos e da minha raça. E ele diz que não está mentindo, não está fazendo média, é um desejo do seu coração. E assim o fez, aventurou-se em viagens, fundou comunidades, colocou a própria vida em risco por Jesus Cristo, pelo seu Evangelho, pela igreja, pelos irmãos. E nos deixou um grande legado, todos nós o conhecemos. No Evangelho, a principal mensagem desse Dia dos Pais, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus manda os discípulos irem para o outro lado do mar. Vão para o outro lado, peguem a barca, atravessem. E ele se dirige para outro lado também. Os discípulos vão para o mar
e ele vai para o monte. O monte, assim como a caverna, a gruta, o monte é lugar de oração, de reflexão, de meditação. Jesus vai orar, e precisava. Quantas vezes nós usamos desculpas para não rezar, porque a gente trabalhou muito, porque a gente participou daquela ação social, ali já foi a minha oração. Eu orei com a minha ação, com o meu trabalho, na catequese, na liturgia. Jesus sentia a necessidade de orar. E colocou os seus discípulos em uma prova. Se aventurem no mar. E anoiteceu e eles estavam lá no mar. Jesus vai ao encontro deles e lhes dá um choque. É um fantasma andando sobre as águas. Pedro nunca fica calado, quer provar Jesus. O que muitas vezes nós também queremos, colocar Deus à prova. Se tu me amas, se tu existes, faz isso para mim. Como filhos mimados, nós exigimos de Deus. Pedro exigiu de Jesus uma prova. Se és tu, Senhor, se não é um fantasma que vem nos assustar, manda que eu vá. Pedro quer que se faça a vontade dele. Manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas, como tu estás vindo ao nosso encontro. Desafio, ousadia de Pedro. E Jesus não foge do desafio. Vem, pode vir. Pedro vai e começa a afundar. Por que afunda? Porque quis ser igual ao mestre. Porque afunda? Porque quer ser igual ao mestre, mas não tem fé suficiente. E recebe uma reprimenda do mestre. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Isso toca em nós também. Quantas vezes nós queremos que Deus se dobre aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos caprichos, mas nós não somos capazes de confiar plenamente nele. Falo de mim também. A gente quer tudo pronto, mas nem sempre nós confiamos suficientemente, e aí nós afundamos e ainda queremos colocar a culpa nele. Tu não me sustentaste, tu não me protegeste, tu não me ajudaste, tu me traíste. Jesus chega na barca, levando Pedro a reboque. O vento se acalma, tudo continua em paz. Pedro, até que fez aquela atitude de sair da zona de conforto, se a barca agitada poderia ser considerada zona de conforto. Mas não tinha fé suficiente. Colocou a responsabilidade toda no mestre. O mestre faz a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa também. Pedro não estava preparado para fazer a sua parte. Então, falando agora aos pais, os senhores aqui presentes e os senhores que nos assistem, que nos acompanham pelas redes sociais da comunidade Nossa Senhora das Graças. Precisam em certos momentos fazer o papel do Cristo, que diz vem, mas precisam também lembrar que é necessário ter fé para não fraquejar, para não ser derrotados, para não afundarem nos mares revoltos da vida, da responsabilidade de pais. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus os ajude,
Mas nunca esqueçam que os senhores têm também responsabilidade, têm a sua parte a fazer, para que tudo fique bem, para que tudo aconteça da melhor forma possível, para que aqueles que estão sob a vossa responsabilidade não afundem também, para que sejam protegidos. Vós, pais, sois semelhantes a Deus, que cria, que cuida, que protege. Sede espelho da paternidade divina aqui na terra, perante aqueles que vos foram confiados. Aos pais falecidos, por eles a nossa oração, o nosso pedido a Deus que lhe perdoe as faltas cometidas e que lhes dê a recompensa pelo bem que fizeram neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.